tarde para quem chegou agora, para quem veio para o nosso encontro especial, porque agora nós começamos uma nova fase, meninas. Vamos começar agora com o nosso Deus Não Está Morto, parte 1, tá? Além de ser o filme 1, é a parte 1, porque tem tanta coisa linda que não dá pra gente aproveitar toda a essência do filme de uma só vez. Então a gente aproveita um pouco hoje e um pouco na próxima. Combinado? Ficou mesmo. A Maria de Lourdes ficou de recuperação porque ela não assistiu o filme. Ela não assistiu, vai tirar um 3. Mas quem assistiu vai tirar um 10. A Rosa sempre assiste. Pensa numa menina aplicada. Meninas, copie a Rosa. O filme Deus Não Está Morto. Agora vamos ao spoiler, né? Quem não assistiu vai ter spoiler hoje. Hoje nós vamos falar de um aspecto do filme que eu gostei muito, tá? E amanhã a gente fala de uma outra parte, uma outra coisa, porque tem muita coisa boa pra gente aprender com esse filme. O filme é de um jovem. O jovem vai pra faculdade e ele pega um professor. O rapaz que estava fazendo a inscrição tentou até falar, olha, você pode trancar a matrícula até tal dia, porque com certeza você vai trancar a matrícula, porque ele viu que ele era cristão e esse professor era ateu. Mas o problema não é ele ser ateu. Ser ateu é uma coisa, mas além de ser ateu, ele era um ativista. Ele queria que todo mundo fosse ateu. Aí ele queria impor a crença dele de que Deus não existe aos alunos. E tem aqui coisa para falar até da escola sem partido, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Vamos falar do filme, que tem coisa muito boa. O menino cristão, e ele chama Josh. Novinho, gente, que dó, aquela carinha de bebê. Eu penso como Deus fica feliz quando vê os seus filhos. A Bíblia diz, jovens, eu te escrevi porque vocês são fortes. Eles não têm ideia de como eles são fortes, mas são fortes no Senhor. Portanto, vamos criar os nossos filhos no Senhor para que eles sejam fortes, porque, gente, chegou na faculdade é terrível. Ou você tem uma raiz forte, porque é muita informação de gente inteligente, né? Inteligentes cientistas que não acreditam em Deus. Existem muitos cientistas. Aliás, cientista mesmo não tem como não crer em Deus quando vê a grandeza da natureza e a pequenez do homem, do ser humano. Eles acreditam em Deus, sim. Mas esses aí não são muito falados, né? Porque o povo é meio tendencioso. Aham. Mas a Rose... Oi, Rose. Nós estamos falando... Spoiler do filme Deus Não Está Morto. É maravilhoso. Quem não assistiu, assiste, mas pode assistir depois do spoiler. Não tem problema nenhum. E o menino foi... Gente, a primeira coisa que o professor fez foi querer tirar qualquer vestígio da presença de Deus do coração e da vida estudantil dos alunos. Ah, vocês escrevem aí, Deus está morto, assinam e me entregam. Fez lá uma preleção de Nietzsche, mais vários ateus inteligentíssimos que não acreditavam em Deus, e ele afirmou que Deus estava morto. Eu achei muito lindo. O menino ficou, todo mundo escrevendo, nem pensa, viu? Tinha jovem que nem pensava, Deus está morto, assinava e entregava. Mas teve um... Isso é uma lição, viu? Assim como Elias era sozinho, tinha 700, mais de 700 que não dobraram o joelho a Baal, mas Deus precisava de uma voz. Portanto, gente, não pense que Deus está com a maioria, que Deus precisa de números. Deus precisa de uma voz, e muitas vezes essa voz é a sua. Ele era o único, uma pessoa, numa classe com 80 alunos, e o único lá sentadinho não conseguiu escrever. O professor veio e viu, é só escrever. Vamos poupar nosso tempo. E ele falou, não posso. Eu sou cristão, não posso. O professor ficou achou um desafio, né?
E ali foi lançado um desafio mesmo. Falou, olha, você pode, tem várias opções. Uma delas é você defender na frente dos alunos que Deus não está morto, ou então você muda de sala. Ele aceitou o desafio. Só que ele pediu para os alunos serem os jurados. Que ele falou, quem me garante que você não vai ser imparcial? Não vai ser tendencioso? Eles não. Ele falou, mas por que eu vou dar poder para os alunos? Gostei dessa parte. Ele falou, por quê? Porque eu vou ter que reconvencer. Todo mundo já escreveu aí que Deus está morto. Eu vou ter que mudar a ideia deles. Então, não é uma tarefa fácil, mas eu topo o desafio. O pior de tudo é que... O pior não, o melhor, o mais lindo é que ele não fez isso em nome dele. Ele fez isso em nome de Deus, porque ele confiava e sabia o Deus que ele servia. Só que ele arrumou muita encrenca com isso, né, pra vida dele familiar. Muitas vezes, na hora que você quer obedecer a Deus, fala assim pra Deus. Você vai ver. Vai ter encrenca? Vai. Vai ter obstáculo? Vai. A vida não vai ser fácil, um marzinho de rosa, porque ele não prometeu que a vida do cristão ia ser um mar de rosa, mas ele prometeu que vai estar junto. E ele aceitou o desafio. Contra tudo e contra todos. E aí começa o filme, porque o filme todo é o testemunho desse menino. Então hoje eu queria falar do testemunho e do jugo desigual. Porque o testemunho dele fez a diferença na vida de muita gente. Mas ele não sabia o alcance que ia ter aquele testemunho. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de testemunhar. Muitas vezes a gente não dá valor para um testemunho, porque a gente acha assim, é pouca coisa. Tem gente que até escreveria ali, eu estou escrevendo aqui, mas eu sei que Deus está vivo, eu sei no Deus que eu creio, e escreve. Deus não se agrada. Deus não se agrada, porque Deus não se agrada com covardia. Deus não nos fez covardes. Deus nos fez corajosos. E nós somos as corajosas de Jesus. Para quê? Para testemunhar. Gente, é fácil? Não é. Mas Deus nos chamou para testemunhar. Esse menino, a coisa mais linda. Ele ficou com medo? Ficou. Ficou preocupado? Ficou, porque ele tinha outras matérias. Mas ele estava com uma tarefa gigante. Ele falou, você tem 20 minutos 3 vezes. 3 audiências de 20 minutos. Não vou aumentar o tempo e é o que você tem. Mas isso não te isenta das outras tarefas. Então ele tinha o trabalho dele normal nessa matéria, nas outras, e essa tarefa gigante. Portanto, o que acontece? Ele ficou preocupado, foi na igreja. Eu achei lindo essa parte que o pastor chegou, que é uma história paralela, mas que tem tudo a ver. Aí ele falou se ele estava com algum problema, tudo, eu precisava falar com o dono da casa, mas eu acho que ele não tá. Aí o pastor falou, acho que é por isso que ele me mandou. E foi quando o pastor ele estava na dúvida, né, ali, e o pastor deu 2 versículos para ele ler. Ele falou, só isso. Ele falou, só, simples assim. Não tenta ser inteligente, seja verdadeiro. Vá com a verdade. Simples assim. E ele falou, mas como só isso? Aí ele chegou em casa e foi ler a Bíblia, que eu vou ler para vocês agora. Mateus 10, 32 e 33. 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Olha que palavra forte. Às vezes a gente passa assim, parece nada, né? Porque muitas vezes a gente não pensa na essência do versículo. Ele leu aquilo, ele estava na dúvida, e aí o que acontece? Mexeu com ele. Ele foi lá no outro versículo que o pastor falou para ele. Lucas 12, 48. Gente, o pastor só deu esses 2 versículos e falou, vai para a cova dos leões. Simples assim. 12, 48. Que diz assim, mas o que não o soube, deixa eu ver se eu estou no lugar certo, Lucas 12, 48. Mas o que não o soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá, e a quem muito é confiado,
mais ainda se lhe pedirá. Eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo está dizendo o seguinte: se você não sabe, vai te cobrar pouco, vai ter pouco castigo. Por quê? Porque você era inocente, você não sabia. Mas para quem é muito dado, muito vai ser cobrado. Muitas vezes eu tenho uma amiga que eu falava isso, ela falava assim, não me fala que eu não quero saber. Porque ela não queria responsabilidade. Olha que coisa feia. Ela tampava o ouvido, não queria aprender nada da Bíblia, porque ela não queria saber para ficar na ignorância. Eu falava, só de você tampar o ouvido e não querer saber, você já vai ser castigada. Porque você não sabe porque você não quer, e não porque foi pouco dado. Tá dando muito para você, Deus tá te dando a oportunidade. Escolher a ignorância não é uma opção, gente. Deus nos chamou. Ninguém vai poder dizer que não sabia nada. Você pode dizer que sabia pouco. Mas hoje, Deus dá oportunidade gigante, porque Deus quer te salvar. Ele não mediu esforços, nem no passado, nem hoje, e nem vai medir amanhã. Porque Deus, o projeto de vida de Deus é a sua salvação e a minha salvação. Olha que coisa linda. Portanto, vamos colaborar? Vamos colaborar? Então, ele aceitou o desafio. Depois dessa, não dá para não aceitar, né? E ele estava meio na dúvida, que ele falou, olha, é muito arriscado, porque o professor, inclusive, deu uma ameaçadinha ali em toda a vida acadêmica dele. E o pastor falou para ele só uma coisa, falou, quantos alunos tem lá? Você acha que aqueles alunos, todos que escreveram Deus está morto, eles teriam uma chance, eles viriam aqui na igreja, vai ter uma chance? Ele falou, provavelmente não. Ele falou, portanto, pensa, você pode ser a única chance que esses alunos têm de conhecer a Deus. Deus está te usando e de repente Deus te chamou para essa missão, às vezes por causa de um aluno. São 80 ou mais, que a única chance pode ser essa. Você vai correr? Vai se acovardar? Ele aceitou. Mas olha, a namorada dele, uma namoradinha de 6 anos, com planos e projetos de vida eterna juntos, brigou com ele, se colocou entre ele e Deus. Porque Deus quer você comigo. Abandona, ele falou, não posso. Ela brigou tanto com ele, ela determinou que ele encerrasse por ali. Depois, quando ela viu que ele não encerrou, ela terminou com ele. Então, muitas vezes, gente, a caminhada não é fácil, dar testemunho não é fácil. Mas se Deus te chamou, siga em frente. No poder de Deus, no nosso não, porque a gente não tem poder para nada. Mas Deus dá poder, né? Deus deu poder para Davi, que era criança, era um jovenzinho, mas em nome de Deus, gente, a gente é capaz de qualquer coisa, mover montanhas. Não com soberba, mas com humildade. Deus mandou, não vá onde Deus não te mandou. Mas se Deus mandou, não deixa de ir. Esse é um conselho, porque olha, ainda vai ter coisa, porque eu já falei para vocês das temporadas da minha vida, tem muita coisa que vocês vão saber, porque eu já fui onde Deus não mandou. Mas quando eu decidi ir sempre onde Deus mandar e não falar não para Deus, já fui em cada lugar. Mas muitas vezes a gente vai, hoje eu falo sim, amanhã eu falo, ai Deus, manda outro. Aí você muitas vezes vai para a barriga do peixe e vai ficar lá 3 dias, olha, sofrendo e penando. Por quê? Porque você se comprometeu e não cumpriu e não honrou o seu compromisso com Deus. É melhor não fazer compromisso. Se fizer, é melhor honrar. Se não tem força para honrar, pede que ele dá. E ele assumiu o desafio, coisa mais linda. Só que não era uma coisa simples, né? Era uma classe universitária, com perguntas difíceis. E ele foi, a primeira sessão, a segunda, o professor começou a ficar muito bravo. Primeiro porque ele viu que o menino era ungido. O menino falava simples e ele falava, você acha que aqui na minha sala você vai me envergonhar? Mas teve um momento que ele estava falando com a namorada dele no refeitório e tinha uma moça muçulmana, a Isha, e ela ouviu. Essa frase é muito bacana, eu até anotei aqui, deixe-me ver onde está, porque ele falou o seguinte,
Só um risco real testa a qualidade de uma fé. Eu achei lindo isso daí. Tem umas frases lindas, mas essa aí, quando ele estava falando para a namorada dele, a moça ouviu. Ali também foi um testemunho. A gente testemunha o tempo todo mesmo quando a gente não sabe. Então ali estava um julgo desigual, que é outra abordagem que eu queria fazer, porque muitas vezes as pessoas não levam a sério o julgo desigual. Aí você se envolve, às vezes financeiramente, em negócios, em namoro. Gente, namoro é pra vida eterna. Aí você vai casar, dividir a sua vida com uma pessoa que você quer ir pro céu e a pessoa não. A pessoa vai ser uma âncora na sua vida espiritual, não vai te ajudar em nada e ainda vai atrapalhar. Porque o jugo desigual é assim. Ora a Deus, entrega todos os relacionamentos, inclusive de sociedade, até para fazer um trabalho de escola. Entrega para Deus. Vê, Deus, com quem o Senhor quer que eu faça dupla? Ou em qual grupo o Senhor quer que eu entre? Porque muitas vezes ali Deus quer que você entre naquele para testemunhar. Muitas vezes é aquele outro ali que está precisando de um testemunho, um ombro, uma palavra. E nós vivemos para testemunhar. Quando você aceita entrar nesse exército, você é uma testemunha. Querendo ou não. Querendo ou não, seu testemunho fala. Fala mais alto do que o que você fala. Olha, e hoje eu falei uma coisa que é bem... Porque eu falo, né? Vamos negar que não. Eu não vou enganar vocês. Eu falo. E eu falo, gente, eu nunca imaginei que o testemunho ia falar mais alto do que a minha voz. Eu não paro de falar. E o testemunho fala muito mais. Portanto, vamos cuidar com o testemunho e vamos assumir este testemunho. E daí, tinha o professor, ele também tinha um jugo desigual. O professor também era casado com uma cristã, vocês acreditam? Um homem ateu que queria enfiar a goela abaixo, abrir pôr um zíper na testa dos alunos e enfiar na cabeça deles que Deus está morto, que Deus não existe. Casado, tinha um relacionamento, né, marital lá com uma que acreditava em Deus, com uma cristã, que era ex-aluna dele. E aquilo, gente, assiste o filme, vê aquilo. Vê se tem como vão a caminhada para o céu com o jugo daquele. Não dá. Humilhação, ele se achava dono da verdade, porque ele era mais velho e porque ele era o inteligente. Ele acreditava que o cristianismo era um ópio, era coisa de gente ignorante. E era assim que ele tratava ela. Coisa mais triste. Hoje, ai, amorzinho, provavelmente no começo do relacionamento ele aceitava um monte de coisa e tinha um relacionamento bacana. Depois ele começou a querer pôr, vou colocá-la no lugar dela, que era um lugar bem embaixo do pé dele. Coisa triste, coisa feia. Tava ali. O outro não era nem que era julgo desigual. Outro relacionamento que me impressionou foi de uma blogueira. A blogueira pensa numa pessoa importante. Olha que tava chegando 1 milhão de seguidores. E ali. E o namorado dela, um homem também muito importante, um pouco mais de mais idade, mais importantíssimo. E ela achava que ele amava. Mas era um relacionamento de interesse. Que ele ainda deixou isso bem claro. Falou, não, ela falou, você tá falando como se fosse um contrato? Ele falou, mas é. Amor é uma palavra que a gente usa aí para conseguir o que quer. Olha que coisa mais triste. Era um ser humano triste. Um farrapo de pessoa. Com uma mãe cristã. Irmão da moça que era mulher do professor. Mas ele se transformou num traste. E ele reconheceu isso e via que ele não tinha nada de bom. Mas na realidade isso é bom, viu? Quando a pessoa reconhece e se vê. Porque Deus está tentando nos mostrar que a gente não tem nada de bom. Mas se você fica longe de Deus... Olha, o ser humano longe de Deus faz coisa, pensa coisa. Então é fácil pra gente julgar. Mas ele realmente era um traste. Por quê? Porque ele vivia longe de Deus. O jeito dele falar da mãe dele tratar a mãe, que a mãe era doente, né? Demente. Cadê um carregador aqui pra esse...
tá faltando um carregador. E uma demente. E ele tratava ela como se ela fosse realmente uma demente. Coisa triste. Como se ela não fosse nada, como se ela não tivesse sido. Muito triste. Portanto, hoje eu queria falar do testemunho e do jugo desigual. Porque a nossa vida é assim. Muitas vezes a gente dá mau testemunho porque eu escolhi me associar maritalmente, financeiramente, como sociedade de negócio não dá certo, você está indo para o céu, você é cidadã do céu, você vai fazer, uma coisa é fazer negócio, outra coisa é eu me associar. Eu sou sócia de uma pessoa, uma âncora espiritual, não vale a pena. Aí Deus quer te abençoar e o outro tá lá te minando a sua bênção. Por quê? Porque Deus não consegue, Ele não pode abençoar uma coisa que Ele já disse que não é abençoado. Deus não muda e não tem sombra de variação. Mas isso não quer dizer que a misericórdia dele não alcança e não abrange a todos. Mas muitas vezes a gente põe o carro na frente dos bois. Eu vou e depois Deus abençoa. Não é assim que funciona. Testemunhe. Testemunhe que Deus vai abençoar. Aí depois você pode fazer negócio, pode fazer o que for, porque daí vocês são todos... Eu sempre costumo falar, o pessoal de Canaã e o pessoal do Egito. Não dá para fazer negócio com o povo do Egito. Vamos fazer coisa com... Não fazer negócio de vender, de comprar, não isso. Mas de se associar, andar junto. Porque um tá indo para Canaã, o outro tá indo para o Egito. Não dá certo. Portanto, meninas, cuida. Peça orientação para Deus em todas as áreas. Sabe que Deus é um pai amoroso? Que muitas vezes a gente... Sabe aquele pai que muitas vezes tem gente que pensa que vai pedir para Deus só coisa difícil? Ah, para Deus nada é impossível. Verdade. Mas aí só por causa disso eu vou deixar só causas impossíveis para Deus? Vou para Deus só sangrando, só falida. E aí ele vai falar, filha, por que você não me pediu ontem um conselho que você não ia nem ter chegado aqui? Não teria doído tanto, não ia estar tão machucada, nem emocionalmente. Você vai se enroscar num amor desse se você tivesse me pedido? Eu tinha te falado para nem entrar, não é nem para sair fora. Era para nem entrar nesse barco. Eu sabia dos furinhos que tinha. Sabe furinho tampado com chiclete? Vai afundar. Ele te conta, mas muitas vezes a gente deixa para perguntar só depois. Só na hora que tá lá já no barco, já tá lá no meio do lago, daí você resolve falar, Senhor, era para eu ter entrado nesse lago? Ele fala, nananina, não. Tá no lugar onde eu não te mandei. E mesmo assim ele te estende a mão, te socorre. Testemunho. O testemunho. Mas como eu vou testemunhar? O menino, sabe por que ele conseguiu testemunhar? Ele tinha uma ligação muito forte com Deus. Ele tinha, e ele, igual os jovens amigos de Daniel, que era Ananias, Azarias e Misael, eles decidiram no coração não se contaminar. E aí ele tinha uma ligação forte, daí Deus te dá poder para testemunhar, mesmo perante uma classe de universitários, mesmo perante uma bancada de doutores, onde você estiver defendendo um doutorado. Em qualquer lugar você vai poder testemunhar, porque você não está testemunhando da fé do outro, você está testemunhando da sua fé. Mas como você vai testemunhar? Primeiro, você precisa ter uma ligação forte com Deus. Provavelmente esse menino tinha, ele buscava onde? A fonte dele era na palavra de Deus, porque ele queria honrar a Deus. Meninas, Deus não precisa de advogado, viu? Deus não precisa de advogado. Deus precisa de testemunhas. Então não sou eu que vou defender a honra de Deus, não tenho que entrar em embate, não tenho que brigar com ninguém, mas Deus precisa de testemunhas. E Ele nos chamou para ser testemunhas. Olha que coisa, que responsabilidade, que privilégio. Não é muito lindo? Amanhã, no próximo capítulo, no próximo episódio, nós vamos falar sobre Deus no controle. Aí nós vamos ver como que Deus está o tempo todo de olho em você. O tempo todo de olho em tudo. E a gente às vezes pensa assim, é filme, é novela? A nossa vida, filme, novela, seriado,
são todos baseados em fatos reais. Por isso que atrai tanto, por isso que muita gente fica ali ligado, deixa de viver a vida deles para ficar assistindo a vida dos outros ali. São todos ligados. Todos. Eu sempre falo, sempre que eu passo ali naquele viaduto do chá e vejo aquele bando de gente parecendo formiguinha, eu vejo a grandeza de Deus. A grandeza de Deus você vê quando você está no mar, quando você está numa montanha, quando você está na natureza. Mas se você quiser, você vai ver, sabe onde? No estádio de futebol. Você pensa, você pode imaginar aquele estádio cheio de gente. E Deus sabe quantos fios de cabelo cada pessoa tem. Deus sabe os sonhos e os desejos, os defeitos de cada um. Deus está interessado na salvação de cada um. E isso que eu não estou falando do mundo todo. Eu estou falando do que os meus olhos enxergam quando eu estou no viaduto do chá e vejo ali todo mundo assim. Eu fico impressionada e eu louvo a Deus, que eu falo, Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso, cuidadoso. Ele cuida de cada um como se fosse único. Isso é maravilhoso. Portanto, Deus não te perde de vista um só minuto. E Ele tem planos fantásticos para você, mas os planos dele para você sempre tem mais gente em volta. É para testemunhar, para salvar. E nós vamos ver amanhã o que Deus fez na vida do pastor com um amigo dele, o que Deus fez na vida da blogueira, o que Deus fez na vida do Josh. Gente, trava a língua. E o que Deus fez na vida da Aisha. E todos, de uma forma ou de outra, estavam interligados. E o que Deus fez na vida do professor, o Jeffrey. Porque Deus está de olho em todos. E Deus quer salvar todos. O ateu, o Egito e o povo de Canaã. Mas Ele nos chamou para testemunhar e para ajudar a recolher esse povo tudo num aprisco só. O Espírito Santo é que nos move, o Espírito Santo é que move o coração, mas Deus usa agentes humanos. Ele quer usar você, Ele usa... Eu tô assim, horrorizada, encantada, assustada com tamanha tarefa que Deus está me dando. Mas eu vou falando sim, Ele vai dando. Portanto, meninas, aprenda. Pensa antes, mas a hora que você falar sim para Deus, você vai ver coisas maravilhosas, milagrosas, gigantescas acontecendo. É assustador, mas vale a pena. Fala sim você para Deus também. Sempre vale a pena. Até o próximo episódio.